Fala galera, aqui é Eduardo Valentim, sou especialista em banco de dados Oracle e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre sequências do banco de dados. Como é que ela funciona, como é que é a sintaxe dela, né? E o mais importante é o cache. É ele que vai fazer a mágica do negócio ficar mais rápido quando você for utilizar essa geração de números, né? E tem umas observações especiais quando a gente vai utilizar em ambientes cluster, certo? Se liga no vídeo. Então, vamos lá. Sequências. Sequências são objetos do banco de dados que têm um objetivo muito simples: gerar números. Quando você vai gerar um número, seja para uma matrícula, seja para um código, você pode obter o número dessa sequência que pode gerar para você. Essa numeração que ela gera segue uma ordem, segue uma lógica. Então você pode especificar quando você criar uma sequência, por exemplo, ou alterar uma sequência, você pode dizer que ela vai gerar números de 1 em 1, ou de 2 em 2, de 10 em 10, ou de 20 em 20. Você escolhe como é que ela vai gerar. Os números podem ser na ordem crescente ou decrescente, né? Então, dependendo do que você tiver de necessidade para gerar essa numeração, você pode recorrer à sequência especificando a forma que você quer que ela crie, né? A numeração da sequência, ela tem um início e tem um fim. Quando esse fim é atingido, ela para de gerar, por padrão, certo? Mas se você habilitar um recurso nela diferente, ela pode dar a volta e gerar a partir do primeiro, né? E gerar de novo a mesma sequência. Então, assim, isso não é muito utilizado, mas pode ser utilizado, né? Se você estiver gerando um número único, se você voltar para o começo, ele vai gerar o primeiro número e já deve existir naquele objeto e etc, né? A sequência, ela não é associada a uma tabela, por exemplo. Eu sei que eu posso ter uma sequência para gravar numa tabela de produtos, mas aquela sequência não necessariamente está associada a ela. Se eu excluir a tabela, a sequência fica lá. Tanto que eu posso usar a sequência para gerar números para várias tabelas, independente da minha numeração. Não tem um problema com isso, né? Mas o comum é você gerar uma sequência para cada tabela. Isso é uma boa prática. Quando a sequência gera um número, esse número morreu. Ele não pode ser reutilizado. Ah, Eduardo, mas eu gravei aqui na minha tabela uma matrícula que era a matrícula 100, que usou a sequência, mas o cara desistiu aqui, não deu certo, eu cancelei o meu cadastro. Esse número 100 não dá para reutilizar? Não pela sequência. A sequência já gerou o 100 já foi. Agora é 101, 102, etc. Ah, Eduardo, vai ficar um buraco? Vai. Não tem o que fazer com relação a isso na sequência. A não ser que naquele momento eu pare e utilize a sequência começando em 100, etc. Mas isso dá um trabalho, né? Se você realmente tiver necessidade de gerar um número ali no meio que não existe, você pode inserir manualmente sem usar a sequência, certo? Mas geralmente não se preocupa em números que podem não existir numa mesma sequência ali, etc. Isso é para casos muito especiais. O grande quê da sequência é o cache. O cache nada mais é do que uma áreazinha em memória que o Oracle separa para gerar já uma quantidade X de numeração. Então, quando você cria uma sequência, por exemplo, de cache 20, que é o padrão, ele já vai armazenar 20 números em cache para você. Isso agiliza, porque ele não precisa recorrer ao dicionário dele para saber qual é a próxima sequência eu vou gerar para você. E aí ele gera e te entrega. Não, ele já gerou. Ele só vai te entregar a partir do cache. Isso é muito mais rápido. Então o que acontece na prática? Você tem um cache lá de 20 números, por exemplo, você vai consumindo esses números. Quando você chega no 20º número, que vai precisar do 21º, ele vai gerar um mais 20 e por aí vai. Qual é a desvantagem da sequência então, já que ela deixa o sistema mais rápido, né? No meu ver, não é bem uma desvantagem, mas para alguns pode ser um pouco estranho. Olha a situação. Vamos supor que eu coloquei um cache, devido a uma aplicação muito concorrida, um cache de 1000 para uma sequência X. Se a minha instância for desligada, o cache que estava armazenando esses 1000 números, ele morreu. Quando eu iniciar, o Oracle vai gerar
os próximos 1000 daqueles que ele já gerou. Aquilo que ele gerou não foi utilizado, morreu também. Então imagina, eu comecei agora, desliguei a instância, comecei de novo, né, iniciei o processamento, os 1000 que ele gerou foram zerados, né, ele não utilizou, e a partir do 1001 é que eu vou iniciar a minha tabela, que eu vou continuar a gravação na minha tabela. Então, para alguns isso pode soar um pouco, poxa, mas ficou um buraco aí e tal. Ficou um buraco, mas e daí? Qual é o problema? É só um número, né? E ainda mais que mesmo sem cache, se eu utilizar para gravar uma informação e não quiser mais e desfazer, e aí gera um novo número para a sequência e não conseguiu gravar, morreu, aquele número já foi, vai ficar buraco de qualquer jeito. É claro que o cache, ele vai potencializar esses buraquinhos que podem acontecer aí, certo? Essa sequência, só para deixar aqui um pouco mais aprofundado, né? Mas a sequência, o cache da sequência, ele é armazenado na Shared Pool, que por sua vez é armazenado na SGA do banco de dados. Certo? Então, se eu executar um comandinho que limpa o cache, por exemplo, a shared pool, lembre-se que você vai matar o cache de todas as sequências e aí o Oracle vai continuar. Aí você já definiu um buraco, né, para todas as sequências do seu banco de dados, que não seria um problema, mas em alguns casos alguém pode reclamar, poxa, ficou um buraco, eu não queria e tudo mais, né? A preocupação maior não é nem essa. A preocupação maior é em ambientes hack. Em ambientes cluster, quando você não tem cache da sequência, o que acontece? O Oracle sempre vai ter que se preocupar, cadê? Eu vou consultar aqui meu dicionário para saber qual é a próxima sequência que eu preciso gerar. É essa, então te entrego. E aí ele não tem cache, ele não colocou as informações lá em cache, né? Ele vai se preocupar toda a vida que você for consultar. Quando você tem um ambiente em cluster e você faz esse tipo de consulta, o Oracle numa instância vai consultar aquela informação, tá aqui. Pronto, ele consultou a informação, né? E vamos supor que essa tabela que ele consultou do dicionário, ele armazenou a informação, o bloco, né, em memória. Não é o cache da sequência, não confunda, é um buffer. A outra vai querer consultar. O comportamento normal do Oracle é o quê? É ele ir pela memória, né, aqui pela rede, até pegar a memória da outra máquina e trazer a informação. E a próxima sequência é essa. E aí, a outra máquina, que tinha uma seção que agora quer inserir também, vai consultar a mesma informação e vai ter que pegar a informação da outra, enviar para lá, consultar. E vai ficar essa troca de informação direto, e isso vai atrapalhar o desempenho do Oracle Hack, certo? Então a recomendação é que você utilize o cache. E como é que funciona então o cache em Oracle Hack? O cache em Oracle Hack é da seguinte maneira. Supondo que a sequência tem 20 números, a instância 1 vai gerar 20 e a instância 2 vai gerar mais 20. Então, vamos supor que a instância 1 vai gerar de 1 até 20 e a instância 2 vai gerar de 21 a 40. E na hora que for inserir, independente, né? Os caches estão aqui separados. A primeira vai inserir o número 1, a outra, se for inserir em seguida, vai inserir o número 21. Aqui 2, aqui 22 e por aí vai, né? Isso deixa o hack mais folgado, você não vai ter gargalo por conta desse tipo de coisa, por isso que é recomendável. Só que aí entra um outro problema. Tá, Eduardo, mas no nosso sistema aqui eu gero notas fiscais, né? Esse é um exemplo clássico. Eu gero notas fiscais, então vamos supor que eu vou gerar uma nota fiscal de número 1 aqui. Eu gerei nota fiscal de número 1 às 10 horas. Aí eu gerei nota fiscal de número 21 às 10h01. Aí eu vou gerar uma outra nota fiscal de número 2 às 10h03. Poxa, mas a sequência tá toda bagunçada, né? E aí, como é que eu vou organizar isso então? Aí você usa uma outra cláusula que é utilizada na sequência, que é a cláusula order. A cláusula order, ela é de ordenação, ela vai se preocupar em te entregar o número ordenado. Então, por mais que você tenha um cache lá nas instâncias, mas esse cache é como se fosse um cache controlado. Mas ele precisa se preocupar em consultar a outra instância, cadê, qual é o número, qual é... Então assim, isso ainda volta ao problema de desempenho. Então, só utilize em Oracle Hack sequências com ordenação se for realmente necessário, porque isso impacta no desempenho, beleza?
E para a gente ver realmente como a sequência funciona, vou gerar aqui uns exemplos para a gente testar não só a sintaxe, né, mas o mais importante, o teste de desempenho. Eu preparei um testezinho aqui de desempenho para você notar qual a diferença de usar o cache e não usar o cache. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona? Bom, pessoal, para começar aqui com a sintaxe, é bem simples, né? A sintaxe é create sequence. Eu vou especificar o esquema, opcionalmente, o nome da sequence e as opções que ela tem. Se eu não especificar nenhuma opção, ela vai assumir todo o padrão para todas as opções que estão aí na lista, certo? Então não é obrigatório você especificar nenhuma dessas opções. Desde increment by até o global lá embaixo, não é preciso você especificar, porque aí ele vai assumir padrão. Bom, vamos falar aqui rapidinho sobre cada uma delas. Lá em cima, o increment by significa o incremento que a sequência vai utilizar para criar os números que você necessita. Então aqui é onde você vai especificar se ela vai criar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, etc. O start with é o ponto inicial da sequência, é qual a numeração que ela vai iniciar. O max value significa o valor máximo que a sequência vai atingir. Chegando nesse valor, ela vai parar ou vai fazer o ciclo, né? Que é uma cláusula mais abaixo. No max value significa que ela não tem um limite, ou melhor dizendo, ela tem um limite de 10 elevado a 27 menos 1. Min value é o valor mínimo que ela pode atingir. Isso implica naquelas sequências que o incremento é negativo. No min value, da mesma forma que eu tenho sem valor máximo, valor altíssimo, eu também tenho um valor altíssimo mínimo que ela pode atingir. A cláusula cycle significa que a sequência, ao atingir o valor máximo, ela vai retornar ao valor mínimo e recomeçará a sequência. No cycle significa que, ao atingir o máximo, a sequência vai informar um erro e não vai gerar mais números. A cláusula cache indica que eu vou criar um cache lá em memória que vai armazenar uma quantidade X de números para que a sequência tenha um desempenho melhor. No cache, desabilitar o cache. Order significa que a sequência vai ter uma ordenação. É uma cláusula específica para ambientes RAC, ou seja, cluster, onde eu tenho várias máquinas e ela precisa se preocupar em entregar um número sequencial independente de onde a sessão esteja solicitando a informação da sequência. No order, não preciso me preocupar com a ordenação. Keep. Essa cláusula ela é específica para um recurso chamado Application Continuity. Esse recurso é para uma transação que precisa ser repetida em uma outra máquina e aí ele precisaria guardar o último valor da sequência que já foi utilizado, por isso é o keep, para ele manter a informação do último valor gerado para que ele utilize nesses casos especiais. No keep, que é o padrão, não precisamos nos preocupar com isso. Session significa que a sequência ela só vai informar aquele número, só vai gerar para mim aquele número a nível de sessão. Então, uma outra sessão pode gerar os números dela e a minha sessão vai ter os meus números gerados. Quando a minha sessão encerra, essa sequência ela é zerada, ela é reiniciada. E global, que é o padrão, é uma sequência que serve para todas as outras sessões e compartilham daquele mesmo número sequencial. Certo? Então agora vamos para o teste de desempenho. No teste de desempenho eu tenho aqui dois nós, certo? Aqui eu tenho o meu script, onde eu tenho a sequência no cache, cache de 20, cache de 100, cache de 1000 e cache de 10.000. Veja que eu não preciso especificar todos os comandos, né? A sequência no cache, em single instance, ela levou 6 minutos e 14 segundos para 1 milhão de números gerados. Com cache 20 levou 1 minuto e 15, com cache 100, 57 segundos, com cache 1000, 47 segundos e com 10.000, 49 segundos. Então aqui a gente percebe claramente que a sequência no cache tem um pior desempenho, né? 6 minutos e 14 segundos. Agora vamos ver em ambiente Oracle RAC, que é o ambiente em cluster.
Aqui eu separei os dois nós, né? Coloquei aqui uma instância com a tela separada da outra para a gente ver como é que sai, né? No primeiro teste, eu deixei executando uma sequência no cache. Enquanto ela é executada, eu fui dar uma olhada no Enterprise Manager para ver o que estava acontecendo. E vi que tinha uma alta contenção relacionado ao Shared Pool Whole Cache Lock, né? Ou seja, tinha alguma informação sendo concorrida, aquela lá que ficou trocando de uma máquina para outra, né? É isso daqui. E, além disso, ele também conta o buffer, né? E aí ele diz que o bloco está ocupado, ou seja, ele está precisando do buffer, passa para uma, passa para outra. O resultado do tempo marcou 1 hora e 20 minutos para gerar 1 milhão de números sequenciais. É muito tempo, né? Agora, a diferença para o cache de 1000, ele levou apenas 51 segundos no order, ou seja, sem se preocupar com a ordenação, né? E 1 milhão de sequências com cache 1000 também, só que com ordenação levou 10 minutos. Então também tem uma grande diferença, né, frente ao no order, mas muito menor do que o sem cache. Então se você tiver que usar algum artifício para ordenar, use o cache com ordenação do que no cache, certo? Evite no cache ao máximo. Percebi também que enquanto eu executava o teste da geração de sequência com ordenação, né, com a cláusula order, eu percebi essa contenção aqui relacionada a SV contention. É exatamente relacionada à sequência, né? Ele fica concorrendo, tendo que consultar a outra instância para saber qual foi a última sequência que ela gerou. Então, com isso, a gente conclui que o melhor a fazer é usar o cache, né, em ambiente single instance e ambiente Oracle RAC, tendo em vista que em ambiente Oracle RAC, preferencialmente usar o no order, exceto em casos especiais onde é preciso se preocupar com a ordenação. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dê o likezinho. Se tiver um comentário para fazer, alguma observação, alguma coisa assim, uma sugestão, porque aí eu estou amadurecendo aqui, estou gerando mais vídeos, então conto com a sua participação também nessa jornada, certo? Habilite as notificações para ser notificado aí o sininho, né? E até o próximo vídeo.